2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante. Esse texto que acabamos de ler faz parte de uma seção, de um volume no livro de Samuel, que poderia ser chamado As Histórias da Corte. Isto porque essa seção, ela relata as histórias oriundas do palácio. As histórias de reis e rainhas, príncipes e princesas, servos e vassalos. E o capítulo 9, de 2 Samuel, nos apresenta a história de um príncipe chamado Mefibosete. E o início da sua trajetória não parece uma história muito justa, pelo contrário. Na verdade, a história de Mefibosete parece uma verdadeira tragédia. E tudo começa quando esse garoto ainda é muito pequenininho. Ele nasce num berço de ouro, tem muitos criados, muitos servos, ele tinha mordomos, comia das melhores comidas, vestia as melhores roupas, aprendia com os melhores professores. Ele era neto de um rei. Eu creio que ele tinha os melhores brinquedos que uma criança podia ter. Mefibosete. As boas expectativas envolviam esse príncipe. A sua posição o colocava numa condição privilegiada. Ele no mínimo seria herdeiro de muitas terras, ou no mínimo um cara muito rico, muito abastado. Mas muitos acreditavam que ele podia se tornar o futuro rei, se assentar no trono e governar a casa de Israel. Seu pai tinha boas intenções para com esse menino. Por isso, quando ele nasce, ele lhe dá o nome de Merib-Baal. Você lê 2 Crônicas, capítulo 8, 34, você vai ver que esse era o nome dele. Esse nome significa guerreiro de Deus, valente do Senhor. Ele desejava que ele fosse um guerreiro, um valente, um servo impetuoso, que quem sabe um dia governasse a casa de Israel com autoridade. Várias expectativas boas envolviam a vida desse menino. Mas um dia, ele está brincando com seus amigos no palácio. Tinha 5 anos de idade. E chega um mensageiro que vem de longe. E ele vem com más notícias. O seu pai e o seu avô tinham ido para a batalha e haviam morrido. Logo as notícias se espalham pelos corredores do palácio. Todo mundo fica sabendo da tragédia. E aquele menino agora, mesmo sem saber, estava condenado à morte. Pois esse era o destino de um príncipe, de um herdeiro de um trono, quando outro rei assumiu o poder. E a sua ama, desesperada, querendo proteger aquele menino, pega ele no colo, sai correndo com ele para tentar fugir. Está todo mundo fugindo. E nessa caminhada ela escorrega, tropeça. Aquele menino pequeno cai do seu colo, se espatifa no chão. E agora ele quebra as 2 perninhas, começa a chorar. E aquela mulher pega ele de novo nos braços. Mas a Bíblia diz que aquele menino nunca mais pôde andar de novo. Ele se tornou um inválido, um coxo, um paralítico. E essa mulher o leva para uma cidade distante, chamada Lodebar. Lodebar significa não palavra, terra do silêncio. E ele fica ali fadado ao esquecimento, recluso, escondido como um fugitivo. Lodebar é o lugar onde os príncipes se transformam em mendigos, onde os sonhos morrem e onde nos tornamos prisioneiros dos nossos medos. Ali naquele lugar, esse garoto passa 17 anos da sua vida, no lugar do esquecimento, recluso, longe da vista de todos, até o dia que o rei Davi resolve se encontrar com Mefibosete. O chama da terra do esquecimento e lhe chama para sentar à sua mesa. Essa noite eu queria te convidar a sentar na mesa do rei com Mefibosete. Talvez você olhe para essa história de tragédia desse menino e pense, poxa, graças a Deus nada disso aconteceu comigo. Mas à medida que eu estudava a história desse jovem príncipe, Deus foi me fazendo lembrar de situações na minha vida e talvez da sua, como me senti como Mefibosete. Ou que talvez você tenha se sentido assim. Um jovem perdido como esse menino.
Quando eu li a história de Mefibosete, eu acredito que algumas pessoas aqui podem um dia ter se sentido assim. Príncipes que viraram mendigos. Você perdeu uma posição de destaque. Você era alguém que era reconhecido no seu trabalho, na sua empresa. Todo mundo sabia que você era bem-sucedido. Você construiu o seu império e da noite para o dia vem um novo diretor, muda a filosofia da empresa e quando você vê, o teu negócio vai à bancarrota. Você tinha projetos, você tinha sonhos, você tinha conquistado tantas coisas, mas você perdeu a posição de destaque. Ou talvez você se sinta como Mefibosete, uma vítima das adversidades da vida. Ele estava brincando no palácio e num dia perdeu o avô, o pai, perdeu a sua família, ficou órfão. E talvez existam pessoas aqui que, como Mefibosete, se sintam sozinhos. Você perdeu alguém que era especial, talvez o pai, talvez a mãe, talvez um relacionamento que lhe era precioso. E você está envolvido nesse sentimento que foi trazido do dia para a noite pelas adversidades da vida. Talvez você se sinta como Mefibosete. Quem deveria te proteger, acabou te machucando. Eu tenho certeza que aquela ama não queria derrubar ele no chão. Ela devia o cuidar como seu filho. Mas naquele momento, sem querer, ela deixou ele cair. E eu creio que existem pessoas que aqui estão, e aqueles que deveriam lhe proteger, que deveriam lhe amparar, cuidar de você, foram os que te machucaram. Com palavras que você não consegue esquecer, talvez te tocando de uma maneira que não deveria. Talvez um marido que chegou em casa, era um marido infiel, em vez de proteger a sua esposa, lhe deixou doente. São tantas situações em que aqueles que nos deveriam proteger, acabam nos machucando. E talvez você se sinta assim como Mefibosete, ou simplesmente os sonhos morreram. A tua estima caiu por terra. Você se sente como Mefibosete, o menos valido. Ele vai dizer, eu sou um cão morto para Davi. Quem sou eu? E eu creio que a história de Mefibosete é a história dos que se sentem incapazes, dos que se sentem incompetentes, dos que olham no espelho e se acham feios, dos que carregam na mente as palavras de comparação que diminuem. É a história dos magros demais, dos gordos demais, dos que se sentem pequenos demais, dos altos demais. A história de Mefibosete é a história dos fracos, incapazes, dos menos inteligentes. É da história daqueles que vivem no lugar onde os sonhos morrem. E sabe o que é o pior? Passar do tempo, quando estamos na terra do esquecimento, em Lodebar, nos tornamos reféns do medo. Aquele jovem não tinha coragem de sair dali. Ele tinha que viver a sua vida naquela cidadezinha. Ele tinha medo que a qualquer momento o rei viesse, alguém viesse, o denunciasse, ele fosse morto. Talvez você, depois de tanto tempo, se sinta assim. Ficou tanto tempo fora do mercado de trabalho que se colocar de novo lhe dá medo. Será que vão me aceitar? Será que vai dar certo? Você já se frustrou em relacionamentos e começar a namorar de novo, noivar de novo. Será que vai dar certo? Será que eu não vou me machucar mais uma vez? Será que eu não vou me frustrar? São tantos os medos que nos atormentam. Talvez você olhe para o lado e vê um amigo casando, outro casando, e você vai ficando. E o povo vai construindo a vida e começam a vir os medos. Eu vou ficar sozinho, eu não vou ter ninguém. E alguns medos nos afligem. Todos nós somos como Mefibosete. Homens que em alguns momentos se sentem assim, na terra do esquecimento, machucados, inválidos. Mas graças a Deus, porque hoje eu tenho uma boa notícia para você. Deus está convocando todos que aqui estão a se assentarem na mesa do rei. Há lugar para você na mesa do rei. Há lugar para você na presença do Todo-Poderoso. Há lugar para mim e para você na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.